Saudações, amigo, tudo bom? Eu sou o instrutor André e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Creio que é a dúvida de muitos que nessa aula estão me assistindo, tá? O assunto hoje que nós iremos abordar é sobre o que fala o artigo 123 do CTB. Está escrito que será obrigatória a expedição de um novo CRV, um novo Certificado de Registro do Veículo, no inciso 1, quando for transferida a propriedade, inciso 2, quando for o proprietário mudar de endereço e quando for alterar qualquer características do veículo, e no inciso 4, quando houver mudança de categoria. Esses são os critérios utilizados como motivos para a alteração de um novo certificado de registro do veículo. Certificado de registro do veículo, CRV, o recibo, que muitos conhecem como recibo de compra e venda. É um documento de registro do veículo, que é adquirido junto ao Detran. Sua expedição ocorrerá no primeiro emplacamento e será emitido um novo documento nas seguintes situações. Ou seja, no momento em que é confeccionado o CRV junto ao órgão executivo de trânsito, nesse caso o Detran, que é o órgão competente para tal, também é confeccionado o CRLV, que é o documento de vistoria. E quando é confeccionado esse documento, juntamente vem o CRLV, documento de vistoria, no nome do novo proprietário. Então, a primeira situação que é citada no inciso 1 é quando for transferência de propriedade. O prazo para o proprietário adotar as providências necessárias para a expedição de um novo CRLV é de 30 dias, ok? Então, quando o proprietário adquire o veículo, quando ele compra um veículo, ele tem até 30 dias para poder fazer a comunicação junto ao Detran, tá certo? Até 30 dias ele deve fazer a comunicação da compra do veículo juntamente com o proprietário, que também tem esse mesmo dever, essa mesma atribuição de comunicar a venda em até 30 dias, ok? Então é o seguinte, artigo 233 do CTB. Deixar de efetuar o registro em até 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito. É infração grave, 5 pontos, a penalidade é multa. Então vai aqui um conselho para os colegas recém-habilitados que estão com a sua habilitação provisória. Todos os colegas que possuem e adquiriram suas habilitações e elas são provisórias, em princípio, nenhum condutor deve deixar isso acontecer. Mas, para os condutores recém-habilitados, eles têm ciência que, se receberem seus prontuários uma infração de natureza grave, eles perdem a sua habilitação, ela será cassada, tá certo? Então, numa situação como essa, você não pode deixar passar os 30 dias, porque senão você receber uma infração grave no seu prontuário, a sua habilitação provisória ela será cassada e você deverá realizar um novo exame para reiniciar todo o processo de habilitação. Então, no caso de transferência de propriedade, o proprietário deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito, o Detran, dentro de um prazo de 30 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. O que é isso? Você vendeu o veículo, certo? Após a venda do veículo, se você não datar o recibo e não comunicar a venda ao Detran para que sejam tomadas as devidas providências, o novo proprietário, ele adquiriu o veículo e ainda não fez a transferência. A partir do momento que ele comete alguma infração, ele cometeu algum tipo de delito, com certeza isso vai chegar até o antigo proprietário, até que seja explicado algumas multas, algumas penalidades, algumas sanções, elas podem até ser atribuídas. Mas havendo feito a comunicação, você se exime dessa culpa. Então isso aí vai ser atribuído somente ao novo proprietário do veículo, tá ok? E o outro motivo, mudança de endereço. Mudou de endereço, também deve ser
comunicado junto ao Detran. Então, o proprietário deve comunicar em até 30 dias. Artigo 230, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo com a cor ou características alteradas, ou sem ter sido submetido à inspeção veicular, é infração grave, 5 pontos, penalidade de multa, medida administrativa e retenção do veículo. Aí eu coloquei uma observação aqui muito importante. No caso aqui do Rio de Janeiro, a lei, houve uma alteração na nossa legislação pela Lei 8.269 da LERJ, tá? Que nesse caso ela alterou esse princípio da legislação, que se o condutor ele for pego agora, né, na fiscalização pelo Detran, com um veículo com licenciamento atrasado, ele terá 7 dias para se apresentar junto ao órgão com a irregularidade resolvida. Se ele se apresentar com a irregularidade resolvida em até 7 dias, conforme determina a legislação baseada nessa lei 8.269, em princípio, o condutor não pode transitar com documento atrasado, mas houve uma alteração, tá, nessa legislação aqui, e aí é dado um prazo de até 7 dias para o condutor, né, regularizar a sua situação junto ao Detran. Ok? E a outra situação, quando altera as características do veículo. Exemplo, cor ou combustível. Outra situação, quando muda a categoria. Quando você muda a categoria do veículo. Exemplo, mudança do código motivada pela transformação da categoria de um veículo. Exemplo, o veículo particular para o veículo de aluguel. Aprendizagem e particular. Um exemplo, muitas pessoas, né, compram veículos que já foram de aluguel, eram veículos táxis, né? E agora ele quer um veículo para ser seu particular, então vai ter que mudar as características, vai deixar de ser aluguel e passar a ser particular, ok? No caso do veículo de aprendizagem, veículo de autoescola, por exemplo, né? Ele não vai mais fazer parte do quadro de veículos da instituição. E aí, muitas das vezes é oferecido por funcionário. Então ele vai deixar de ser um veículo de aprendizagem e vai passar a ser um veículo particular, ok? Então, essas alterações, elas devem ser realizadas. Lembrando que o artigo 230, no inciso 7, estabelece conduzir o veículo com a cor ou características alteradas, sem ter sido submetido à inspeção veicular, é infração grave, 5 pontos, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo. Tá legal? Espero que, de certa forma, tenha, através desta informação, ter sanado a sua dúvida. Conto com a sua inscrição no nosso canal, tá certo? Futuramente estaremos fazendo mais vídeos para a sua informação e para o seu crescimento, tá ok? Para aqueles que não fazem a prova do Detran, desejo boa sorte, boa prova, leia com atenção a sua prova e antes, dê uma lida, dê uma estudada, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para você, tá legal? Forte abraço, até o próximo vídeo. Vem comigo que vai ser show de glória!